Meus irmãos, minhas irmãs, estamos celebrando a liturgia do Domingo de Ramos. Estamos abrindo a Semana da Paixão, a Semana Santa. A grande semana, a Semana Maior. Aqui no Brasil, hoje seria momento do ápice da campanha da fraternidade. Inclusive o gesto concreto da campanha da fraternidade seria hoje, que é a coleta para a campanha. Mas devido nós não termos missa com a presença dos fiéis, a Conferência Nacional do Bispo do Brasil adiou a coleta da campanha para o penúltimo domingo do ano litúrgico, Dia Mundial do Pobre. Então este ano, excepcionalmente, a coleta da campanha será em novembro. Por um lado, nós estamos entrando na Semana Santa. Por outro lado, nosso povo, e não só o nosso país, mas nosso mundo, está vivendo uma grande paixão com esta pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Por isso, somos chamados a iluminar esta realidade com esse mistério que nós estamos celebrando, o mistério da Semana Santa, que é o mistério pascal, o mistério da morte e ressurreição do Senhor. Na oração própria do Domingo de Ramos, assim dissemos: concedei-nos aprender os ensinamentos da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por isso, minha gente, o grande desafio é, neste momento doloroso de uma pandemia, como aprender os ensinamentos da paixão do Senhor. Como viver esse momento como paixão. Paixão de Cristo, paixão da humanidade. Para que a ressurreição de Cristo seja a ressurreição da humanidade. E a liturgia da palavra de hoje nos oferece vários elementos, mas gostaria de chamar a atenção a alguns elementos que poderiam nos ajudar a viver esta espiritualidade da Semana Santa, nessa semana maior que estamos vivendo da pandemia, com isolamento social, um pouco mais do que uma semana. Já estamos vivendo isso aqui no nosso país, aqui no nosso estado, desde a festa de São José. Primeira leitura de hoje, um dos cantos do servo sofredor. Isaías, no Antigo Testamento, fala de um servo que é capaz de servir ao Senhor até as últimas consequências, mas é capaz também de, sofrendo, ser fiel até o fim. E este canto que ouvimos hoje, Isaías 50, diz: o Senhor deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Um momento como esse, minha gente, é momento para a gente confortar. O cristão que é cristão, que não é cristão de rótulo, que não é cristão de moda, mas que vive no Espírito de Cristo, no momento doloroso como esse, a sua missão é a missão do servo, é confortar. A palavra confortar é dar força ao outro. Por isso não cabe a nós, nesse momento, nem o discurso do desespero, nem o discurso do negativismo, muito menos as fake news, as notícias falsas. É momento para a gente confortar aqueles que estão abatidos, as pessoas que estão doentes, as famílias que estão sofrendo, aqueles que estão vivendo o estresse porque estão sendo cobrados, às vezes além das suas forças, como os profissionais de saúde, as pessoas que trabalham com a segurança, as pessoas que estão nos serviços essenciais. É momento de confortar. Dá uma palavra de conforto. Mas aí vocês poderiam dizer:
Mas como eu posso confortar alguém se sou eu que estou precisando de força? Como é que eu posso confortar o outro se eu me sinto enfraquecido? Muitas vezes a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Muitas vezes as falas negativas expressam o que há de negativo dentro de nós. Muitas vezes a podridão que a gente vomita no mundo é expressão da podridão que está nos corroendo aqui dentro. Aí vem uma segunda lição da primeira leitura. O Senhor é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Onde o servo encontra tanta força? Porque ele sabe que o Senhor é seu auxiliador. Ou seja, Deus sempre nos auxilia. Deus nunca nos enfia no buraco. Deus nunca quer a nossa derrota. É aquilo que São Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso o cristão nesta hora é chamado a beber do poço da sua fé. Eu sei em quem acreditei. É preciso dar razão da sua esperança. E a nossa esperança está em Deus. É preciso que a gente apresente as nossas armas. E as nossas armas são as armas do amor. Não nos conformemos ao mundo. O salmo que rezamos hoje é o mesmo salmo que Jesus rezou na cruz. Quando ele disse: meu Deus, por que me abandonastes? Com certeza ele não cantou de uma forma bonita como o padre Amaurílio cantou, e nem foi em latim. Mas a força do canto era justamente Jesus rezando o salmo. É Jesus rezando o salmo 21, 22. E este salmo começa como o salmo de alguém desesperado, que se sente abandonado por Deus, mas que termina fazendo uma profissão de fé, dizendo: vós, porém, ó meu Deus, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores e respeitai-o toda a raça de Israel. Sim, humanamente, muitas vezes nós podemos nos sentir abandonados por Deus. Mas o silêncio de Deus, minha gente, nunca é o abandono. O silêncio de Deus é porque Ele está junto conosco. Quando nós perguntamos pelo silêncio do Pai na hora da morte do Filho, é porque o Pai está junto com o Filho. O Pai participa da dor do Filho, que participa e assumiu todas as nossas dores. Mas ao mesmo tempo nós sabemos da vitória. Nós sabemos onde acaba a Semana Santa. A Semana Santa não acaba na Sexta-feira Santa. Ela termina com a aurora do domingo de Páscoa. Mas não é possível chegar ao domingo de Páscoa saltando a Sexta-feira Santa. Não podemos parar na Sexta-feira Santa, mas não se chega à Páscoa pulando a Semana Santa, pulando a paixão, pulando a Sexta-feira Santa. Por isso é preciso assumir as nossas dores, para que, reconhecendo aquilo que nos mata, possamos descobrir quem é que nos dá vida. Reconhecendo aquilo que nos escraviza, sejamos capazes de reconhecer quem é que nos liberta. Uma clássica expressão da teologia dos primeiros teólogos da igreja diz: só foi redimido aquilo que foi assumido. Portanto, só vive a redenção da Páscoa quem é capaz de assumir a sua Sexta-feira Santa. E esse momento de pandemia é momento de nós assumirmos a nossa Sexta-feira Santa. Não minimizarmos, não acharmos que é brincadeira, é sério. Os dados estatísticos estão mostrando aí, é uma pandemia. Há muitas pessoas doentes, há muitas pessoas morrendo.
Mas, ao mesmo tempo que reconhecemos isso, somos capazes de dizer: nós não estamos abandonados. O Senhor está conosco. E com Ele nós faremos essa travessia. E no seu Espírito descobriremos saídas para combater este vírus. Mas com certeza, minha gente, para combater outros vírus, como por exemplo, o vírus da divisão, o vírus do ódio, o vírus da maldade, o vírus da indiferença, quando a gente escuta, lê as redes sociais, num momento como este, minha gente, é momento para a gente se unir. Nós temos um inimigo comum, que é o vírus, mas nós temos um Salvador comum, que é Jesus. E aquele que nos une tem que ser maior do que tudo aquilo que nos separa. Nesta hora, a vida tem que estar acima de qualquer valor. O bem da nação, o bem do povo tem que estar acima de qualquer outro interesse partidário, econômico. É preciso que a gente saia das nossas mediocridades e a gente busque aquele que nos une, que é Cristo. Aquilo que nos une, que é o amor. O ódio só nos divide. O ódio é fruto do inimigo. Não é à toa que um dos nomes do inimigo é diabo, que quer dizer, que vem de diabólico, aquele que divide. Cristo, justamente ao contrário, é aquele que nos une. É preciso viver esse momento de pandemia com espírito de amor, com espírito de unidade, defendendo a vida em primeiro lugar. Pois este que morreu, ele deu a vida para que todos nós a tenhamos e a tenhamos em abundância. Uma outra lição, minha gente, vem da segunda leitura de hoje. São Paulo, falando para a sua comunidade, falando para os filipenses, ele mostra o movimento de Jesus. Ele diz: Jesus não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Jesus não ficou esnobando, dizendo: eu sou Deus. Qual foi o movimento de Jesus? E ele poderia dizer isso, porque ele é o Filho de Deus. Ele se esvaziou. Uma palavra bonita que nós falamos na teologia, kenosis, esvaziamento. Ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. Um momento como este, minha gente, exige de todos nós um esvaziamento. Superar nossas rivalidades, superar nosso desejo de projeção, de ser dono da verdade, mas unirmos forças pelo bem comum. Unirmos forças para construirmos o amor. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. A segunda leitura apresenta um elemento fundamental que também acabamos de ouvir no primeiro evangelho, o evangelho que foi lido antes da bênção de Ramos, o elemento da humildade. Na cena de Jesus entrando em Jerusalém, minha gente, Jesus ele entra em Jerusalém não como os reis que entravam vitoriosos, depois de uma guerra, que saíam vitoriosos, vinham com seu poderio militar dizendo: olha como eu sou forte, me respeitem, se não me obedecerem acontecerão com vocês o que aconteceu com os outros. Jesus entra em Jerusalém, em sua casa, lá está o templo, a morada de Deus, montado num jumentinho. O jumentinho, minha gente, era o instrumento dos pobres. O animal de guerra, o animal dos nobres era o cavalo. O nosso rei vem montado num jumento. Ele vem humilde. A palavra humilde é uma palavra importantíssima, que faz parte daquilo que eu chamo kit do ser cristão. Se a gente quer ser cristão,
Junto com a adesão a Cristo tem um kit, elementos fundamentais que nós não podemos deixar de fora, com o risco de rompermos com a nossa experiência de fé. E um dos elementos é o elemento da humildade. Humildade não é um dom particular, que um tem e outro não tem. Não é, minha gente. É constitutivo do ser cristão. Ou um cristão é humilde, ou não é cristão. E a palavra humilde vem da palavra humus. Humus é chão, mas não é um chão qualquer, é um chão de folhas. Quando a gente anda no mato e a gente vê muitas folhas caindo e chove, faz aquela lama de folha com terra, aquilo chama-se humus. Humilde é aquele que reconhece o seu chão, aquele que reconhece o seu lugar. Nem se sente inferior e nem se sente superior, reconhece o que é. Um momento como este, mas de pandemia, é um momento de humildade, de nós reconhecermos quem somos. Qual é o nosso lugar? Nós somos criaturas, nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos no Senhor, mas nós não somos senhores. Diante de nações poderosas que querem ser potências diante dos outros, estão todos apavorados diante da pandemia. Uma imagem que eu vi um dia desse é uma grande tempestade que se abateu sobre o mundo. Estamos todos na tempestade, mas é bem verdade que nem todos estamos no mesmo jeito da tempestade. Tem uns que estão em transatlânticos, tem outros que estão em barquinhos, outros estão agarrados a boias e outros estão agarrados a pedaços de paus, a derivas. Mas estamos todos numa tempestade. Todos estamos na tempestade. Por isso a nossa humildade nos faz reconhecer que somos todos iguais. Que qualquer privilégio, que qualquer diferença nesse momento não nos ajuda. Pelo contrário, a nossa diferença deve ser aquele que pode, que ame mais. Vejam que expressão bonita, por exemplo, os profissionais de saúde estão fazendo. Eles têm plena consciência da gravidade da situação. Mas justamente por causa da sua vocação de profissionais de saúde, eles não podem se eximir desse momento. Estão correndo riscos, mais riscos do que nós. Por isso uma forma de nós expressarmos o nosso amor a eles é nós respeitarmos o isolamento social. Porque o isolamento social diminuirá a propagação do vírus. Diminuirá o trabalho desses homens e mulheres que estão dando vida para garantir a nossa vida. São lições de humildade. Um médico tem um juramento, e o juramento que o médico faz é defender até as últimas consequências, de lutar pela vida do doente até as últimas consequências, de não abandonar o doente. São lições de humildade. Poderíamos dar tantos outros exemplos de humildade. Mas a humildade, minha gente, muitas vezes significa a gente também ter a coragem de aceitar as humilhações por causa de Cristo. Fazer a coisa certa, fazer o bem, nem sempre agrada. Não confundamos, minha gente, agradar com fazer o bem. Nem sempre o bem agrada, e nem tudo que agrada é bom. Por isso, nessa hora, precisamos ter a coragem de assumir as incompreensões e as perseguições e as calúnias, porque estamos fazendo a coisa certa. E nessa hora, temos a coragem de dizer: alegremo-nos, exultemos, alegrai-vos, exultai. Nos fala a última bem-aventurança de Mateus, nos lembrou o Papa Francisco, o ano passado, no documento sobre a santidade do mundo atual. Sejamos capazes de viver este conflito, dizendo: Senhor, se for possível, que afaste de nós esse cálice, mas que não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade. E se para fazer a vontade de Deus, que é garantir a vida, defender a vida, cuidar da vida em todas as circunstâncias, a gente precise ser perseguido,
caluniado, que a gente assuma isso como um louvor a Deus, como a nossa identificação com aquele que morreu na cruz, para que também nós possamos viver essa identificação com aquele que ressuscitou. O evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém termina com uma pergunta da multidão: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré. Nós podemos dizer mais do que essas multidões, minha gente. Nesse momento de dor que estamos vivendo, reconhecendo a presença de Jesus, nós podemos dizer: quem é este homem? Ele é o rosto da misericórdia do Pai. Ele sofre conosco. Ele está presente em todos os momentos da nossa vida, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Não é isso que os casais prometem na hora do casamento? Deus é fiel à sua aliança, o casamento com seu povo. Ele está presente conosco, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todos os momentos da nossa vida, e com certeza nesse momento de pandemia. Mas Ele é mais do que um profeta, minha gente. Ele é o Filho de Deus que se encarnou. Ele é o rosto da misericórdia do Pai. E que, tendo os olhos fixos em Jesus, o rosto da misericórdia do Pai, sejamos capazes de entrar nesta Semana Santa. Permitamos que o Senhor entre em nosso coração. Sejamos capazes de entrar nos corações sofridos, angustiados por causa dessa pandemia, e anunciando o amor de Deus, que tem o nome misericórdia, como o único remédio para os nossos males. Já possamos viver este momento de paixão, saboreando os primeiros frutos da ressurreição, que vem da consolação. Que aquele que nos consolou ensine-nos também a ser consoladores dos nossos irmãos. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos dando início ao Tríduo Pascal. E o Tríduo Pascal, neste ano, tem características diferentes. A liturgia da igreja, a palavra de Deus, ela é luz. Por isso que a gente pode ouvir sempre a palavra de Deus, a gente pode sempre celebrar a liturgia, porque o que muda, minha gente, não é a palavra de Deus, o que muda é a realidade. Por isso o grande desafio nosso é como nesta realidade de hoje podemos celebrar essa liturgia. Ou em outras palavras, como é que a liturgia de hoje ilumina esta realidade que nós estamos vivendo da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Nós estamos vivendo, e quando eu digo nós, estamos falando de uma parcela significativa do mundo. Nós estamos sendo atingidos por esta realidade de uma pandemia. Talvez nós aqui em Caicó ainda estamos enxergando de longe, mas nós já começamos a escutar casos de pessoas que nós temos vínculos. Agora mesmo eu recebi a notícia de um pai de uma irmã que eu trabalhei com ela no Rio de Janeiro, foi sepultado hoje e tudo indica o quadro era de coronavírus. Eu perdi um confrade, um padre da minha congregação, belga, trabalhou 50 anos no Brasil, estava na Bélgica, morreu esta semana de coronavírus. Para a gente ter noção, talvez nós que estamos aqui no sertão, ainda estamos falando como se isso fosse fantasia, mas não é, minha gente. O Ministério da Saúde todos os dias tem colocado o cenário para a gente. Nós estamos subindo a curva. Cidades como Rio, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Manaus,
estão subindo. Nós precisamos ficar atentos. Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, já tem casos, e possivelmente devido à proximidade de Mossoró com Fortaleza. E nós estamos a 2h30 de Mossoró. E às vezes a gente enche a boca e diz, aqui na nossa região não tem. É justamente, estamos fazendo isso para evitar que tenha. Porque na hora que tiver, a contaminação será mais rápida. E nós temos escutado as declarações do Ministério da Justiça, do Ministério da Saúde, mostrando com o risco de ter colapso do sistema de saúde se várias pessoas adoecerem ao mesmo tempo. Nós temos apenas 2 hospitais para atender toda essa região nossa com 300 mil habitantes. Então estamos diante de um cenário delicado, que precisamos levar isso a sério. Nós não estamos celebrando com portas fechadas da igreja por capricho. Pelo contrário, o desejo nosso é que a gente pudesse celebrar com a assembleia cheia. Mas a igreja faz isso porque nós nos preocupamos com a vida de todos. É para salvar as vidas, porque nosso Deus é o Deus da vida. E sabemos que o maior louvor para Deus é que o ser humano tenha vida. Esse é o louvor que nós estamos prestando, não tendo missa com fiéis para proteger as vidas. Por isso nós precisamos enxergar essa realidade à luz do que estamos celebrando nesse primeiro dia do Tríduo Pascal, a missa da ceia do Senhor. E talvez 3 palavras poderiam nos ajudar. Uma primeira palavra da primeira leitura de hoje: passagem. A primeira leitura de hoje nos mostra a Páscoa do Senhor, o ritual da Páscoa judaica. E a Páscoa é a memória da passagem do Senhor. Na versão de Mateus, Marcos e Lucas, a ceia, a instituição da ceia se dá dentro da celebração da Páscoa judaica. É a passagem do Senhor. Por isso nós precisamos viver esse momento doloroso como um momento de passagem. E como é que a gente consegue fazer uma passagem? Se a gente é capaz de reconhecer que isso não é o fim, mas que temos que aprender a fazer uma travessia. E como nos diz o poeta, o difícil na travessia não é nem a saída, nem a chegada, é justamente a passagem. Viver esse momento como passagem, e passagem do Senhor. Perceber como o Senhor está presente na nossa vida. Como é que nós passamos isso no Espírito do Senhor? E como é que a gente passa no Espírito do Senhor? Assumindo a realidade. A nossa fé nunca pode nos alienar. A fé não é um ópio, não é uma droga que nos aliena, que nos tira da realidade. Pelo contrário, a fé nos faz encarar a realidade, mas a fé, ao mesmo tempo que nos faz encarar a realidade, diz: isso não é o fim. O Senhor está passando conosco. Ele vai à nossa frente. E é preciso fazer a passagem. E por que, minha gente, é importante isso? Porque essa é a consciência que tem a tradição judaica, que o cristianismo herdou. É preciso manter viva a memória da passagem. A vida é uma passagem. O Senhor constantemente passa na nossa vida, e é preciso que a gente se pergunte se a gente também passa pelo Senhor, ou se nós já tomamos outro caminho. Por isso, o judaísmo e o cristianismo usam um conceito importante que se chama memória. Memória para nós cristãos, minha gente, não é coisa da cabeça, é coisa da vida toda. A memória é aquilo que a gente registra das experiências que a gente já teve. E o registro não está somente aqui, está aqui. Repare, por exemplo, como o nosso corpo registra coisas.
Quando você vê uma pessoa que foi abusada, o registro muitas vezes foi até apagado aqui. Você, como mecanismo de defesa, você, entre aspas, esquece, mas fica registrado no corpo. E basta alguém tocar no corpo que o registro vem. É preciso que a gente nessa hora perceba em toda a nossa história, em toda a nossa vida, a passagem do Senhor. Ter consciência de que, da presença do Senhor, que já passamos por momentos difíceis do Senhor, e que nós já passamos por momentos difíceis na vida e na história, e que nunca estivemos sozinhos, porque Ele sempre passa, e sempre nos faz passar. Eu acho que é preciso enfrentarmos esse momento com essa consciência. Por isso a gente precisa lembrar de situações dolorosas que nós já passamos na história e na vida, e disse: ali nós vencemos. Também esse momento, no Senhor seremos capazes de vencer. No Senhor seremos capazes de fazer a passagem. A segunda leitura de hoje, São Paulo está transmitindo para a sua comunidade aquilo que ele recebeu da tradição da comunidade. A nossa fé, ela é transmitida, minha gente. Deus se revelou, e essa revelação de Deus, e a palavra revelar significa tirar o véu, essa revelação feita aos apóstolos, testemunhada pelos apóstolos, ela foi transmitida de geração em geração. E nós recebemos essa revelação, e hoje nós temos a missão de transmitir essa revelação. E Paulo faz isso, dizendo: o que eu recebi do Senhor, foi isso que eu vos transmiti. Ele está transmitindo a revelação, está transmitindo a memória. E a memória que Paulo não estava na ceia, mas ele recebeu isso da tradição da igreja e transmite, como nós também recebemos a tradição da igreja e transmite. E como Paulo nos narra bonito esse momento do Senhor. O Senhor, chegando já ao ápice da sua paixão, ele faz um gesto simbólico. Celebrando a ceia com seus discípulos, ele diz: tomou o pão, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em memória de mim. Isto que, minha gente? Isto que? Precisamos olhar para esse gesto de Jesus. O corpo, o pão que se transforma no corpo de Cristo, o vinho que se transforma no sangue de Cristo. Mas é muito mais do que isto. Este gesto é toda a vida de Jesus. Jesus sintetiza naquele gesto aquilo que foi toda a sua vida, que foi entrega. Tomai. Tomai, ó Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele diz: tomai para todos nós. Foi entrega. Na Eucaristia, Jesus se entrega a nós, porque toda a sua vida foi entrega. Por isso, esse momento de pandemia, nós precisamos viver como um momento de entrega. E como é que a gente pode viver como um momento de entrega? Primeiro, nos entregando nas mãos de Deus, não deixando o desespero tomar conta da gente. Uma coisa é a gente não querer encarar a realidade, outra coisa é a gente deixar o desespero tomar conta. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entregamos este momento doloroso que nós estamos passando. Mas ao mesmo tempo é momento de entrega aos irmãos. Como é que nesse momento eu estou me tornando o mais irmão dos meus irmãos?
daqueles que necessitam. Uma das formas de eu ser responsável pelo irmão, sabe o que é, minha gente? É ficando em casa. Quando eu fico em casa, não é egoísmo. Eu estou cuidando de mim, mas estou cuidando para que eu não seja transmissor para o outro. Não é somente a preservação da minha vida, é para que eu não transmita ao outro. Porque pode ser que eu pegue o vírus e não sofra nada, ou sofra muito pouco, mas posso transmitir esse vírus para uma pessoa mais vulnerável. Isso é entrega, é amor, é renúncia. O nosso desejo é estar nas ruas, mas por amor, estamos em casa. O nosso desejo da igreja era celebrar numa grande igreja com todo mundo juntos, mas por amor a Cristo, por amor a cada um, estamos celebrando desta forma. Isso é entrega. E essa entrega só tem sentido se tivermos diante dos nossos olhos a entrega de Jesus. Por isso é preciso fazer memória sempre da entrega de Jesus. Nós dizemos, depois das palavras da consagração, eis o mistério da fé. Um sinônimo para a palavra mistério na liturgia é sacramento. Uma das explicações para a fé é entrega. Então lembre-se, quando nós estamos dizendo eis o mistério da fé, traduza isso dizendo eis o sinal da entrega. Sacramento é sinal, eis o sinal da entrega. Entreguemo-nos nas mãos de Deus, entreguemos as nossas vidas nas mãos dos irmãos, na medida que somos capazes de cuidar da vida dos irmãos, de zelar, de ver a gravidade da situação, de se compadecer diante da gravidade da situação e de cuidar da vida de todos. Porque a vida é o dom maior, e o maior louvor para Deus é que todos nós tenhamos vida. Passagem, memória e entrega e serviço. Me impressiona, minha gente, no Evangelho de São João, quando nós estamos esperando que São João vai narrar a instituição da Eucaristia, como Marcos, Mateus e Lucas narram, João não narra. E João narra um outro fato, o lava-pés. E naquela ceia que João narra, ele começa dizendo, era antes da festa da Páscoa, enquanto que para Marcos, Mateus e Lucas, ali já era a Páscoa. Para João, Jesus antecipa a Páscoa, porque o amor sempre se antecipa, o amor sempre passa antes. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo, de fazer a sua passagem para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Portanto, todos aqueles gestos de Jesus, começando com lava-pés e culminando na cruz, são gestos de expressão de um amor até o fim. Um amor sem limites. Amar até o fim é amar até as últimas consequências. Ou como nos diz Agostinho, a medida do amor de Cristo é amar sem medidas. O fim de Cristo é sempre não ter fim. Nunca tem limite para o amor. E como é que Jesus expressa este amor, minha gente? Ele é o Senhor e sai e se coloca no lugar do servo. Essa, minha gente, é a maior expressão de amor de alguém. É você ser capaz de se colocar no lugar do outro. Em espanhol, há uma expressão bonita que diz da gente saber calçar o sapato do outro. Porque você sabe que esse negócio de sapato é algo muito pessoal. Não é verdade, Padre Maurílio? Sapato, minha gente, apertado demais é uma tortura. Folgado demais é uma lástima para a gente caminhar.
O sapato nosso tem que ser da medida nossa. Mas o amor é quando você é capaz de calçar o sapato do outro, ou seja, se colocar no lugar do outro. Talvez, minha gente, nesse momento de pandemia, tenha tanta pandemia de vozes, porque a gente não está sabendo se colocar no lugar do outro. Aí vocês perguntam, que outro? O outro, aquele que Jesus se colocou. Ele era o Senhor e se colocou no lugar do servo. Por isso, nessa hora, nós precisamos nos colocar no lugar de quem está com a vida ameaçada. Nós precisamos, no Espírito de Cristo, nos colocar no lugar de quem precisa ser cuidado. Dos homens e mulheres caídos à beira da estrada, como nos lembra a campanha da fraternidade. Jesus, ele sai do lugar do Senhor, se despoja do lugar do Senhor e vai para o lugar do servo. A gente sabe que isso não é fácil. Jesus, o Senhor, tem agora atitude de escravos. Vai lavar os pés. Quem fazia isso era o servo. Pedro tem cabeça parecida com a nossa. Pedro disse, não, eu não aceito isso. Ele é o Senhor, Ele é o Mestre. Nós muitas vezes, 2000 anos, ainda pensamos como Pedro. E se continuarmos pensando como Pedro, viveremos mais 3000 anos sem entender o que é o mistério da cruz. Fazemos até um teatro, carregamos a cruz até como um amuleto, mas não somos cristãos. A gente só dá conta de ser cristão se a gente for capaz de fazer esse exercício de Jesus, de nos colocarmos como servos e não como senhores. Jesus sabe que a cena é tão forte e tão difícil a compreensão que ele quase desenha. Termina o evangelho dizendo: compreendeis o que eu acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. E se alguém ainda não conseguiu compreender o que Jesus diz, ele diz: dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Ponto. Está desenhado, minha gente. Não tem dúvida. Depende de nós agora. Ou vivemos essa lição e honramos o nome de cristãos, ou viramos cristãos apenas da boca para fora. Por isso, minha gente, é momento para nós rezarmos pelos nossos governantes, para que sejam ministros. E quando eu uso a palavra ministro, no sentido próprio da palavra ministro, ministério quer dizer serviço, que sejam servos. Ninguém foi eleito para ser senhor. Quem foi eleito para ser servo, para servir. E servir, sobretudo, aqueles que mais necessitam. Rezemos pelos nossos profissionais de saúde, que estão vivendo como servos, arriscando as suas vidas. Nós sabemos que na medida que o quadro for aumentando, da doença, do contágio, muitos dos profissionais de saúde não poderão voltar para suas casas, porque precisam preservar também seus familiares. Rezemos por eles, para que eles continuem nesse serviço. Rezemos por tantas pessoas que estão nos serviços essenciais, que não podem estar se preservando, mas porque estão servindo a sociedade. Mas rezemos por nós, que podemos e devemos estar em casa, que a gente fique em casa para não arriscar a vida dos demais. Isto é serviço. Isto é poder se colocar no lugar do outro. Com certeza, irmãos e irmãs, esse momento de pandemia é um momento
que pode ser um momento propício para muitas lições nossas, pois nessa hora caem todas as nossas seguranças, e quando caem as nossas seguranças, há uma grande possibilidade da gente descobrir que nossa segurança só pode estar em um lugar, naquele que é o Senhor. Por isso sejamos capazes de com Ele fazermos esta passagem da morte para a vida, da pandemia para a saúde, do pecado para a graça, da perdição para a salvação. E peçamos ao Senhor que Ele nos ensine nesse momento a lavar os pés dos nossos irmãos, a lavar os pés do mundo, para que depois de tudo isto, sejamos capazes de viver uma nova ordem que não se impõe por uma economia que mata, por uma política narcísica, mas que se impõe pelo serviço, que tem o serviço de Cristo como modelo de todo serviço. E o servo no Espírito de Cristo é aquele que é capaz de dar a vida pelos seus irmãos. E este é o louvor que Deus espera de todos nós. Com esse espírito, peçamos ao Senhor que nos envie, nos ensine a viver esse tríduo pascal em tempo de pandemia. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, Sexta-feira Santa. A liturgia de hoje fala pela ausência. Certa vez eu vi alguém definindo a palavra saudade, e alguém definia a palavra saudade como a presença de uma ausência. Quando a gente sente saudade de alguém, é isso. É porque está presente e faz falta. Está presente na memória alguém que está ausente, e por isso a gente sente saudade. Por isso, toda ausência, quando nós falamos de uma ausência, nós estamos falando de uma falta. A liturgia de hoje, da Sexta-feira Santa, é justamente isso. Ela fala pela ausência. Primeira coisa, é o único dia no ano que nós não celebramos a Eucaristia. Essa ausência da Eucaristia é para justamente nos tornar presente aquele que está sempre presente, inclusive na morte. Vocês vejam que a liturgia de hoje é sóbria. Poucos cantos, os cantos sóbrios. Começamos com uma prostração, um momento de entrega. No dia de hoje o bispo não usa o báculo, o bispo não usa o anel. A liturgia ela prima por esta ausência, porque tem muita coisa na nossa vida, minha gente, que a gente só valoriza quando perde. Então hoje nós estamos vivendo essa experiência da perda de Deus. Aquilo que o filósofo Nietzsche gritou: Deus está morto. De fato, Deus morreu, mas ressuscitou. Para Nietzsche não teria ressurreição, mas a morte de Cristo não é o fim. É uma morte carregada de sentido, porque é a expressão de um amor. Morre como todos nós morremos. Morre porque assumiu a nossa condição. Lembram na ceia de ontem? O Senhor se colocou no lugar do servo. E nós, servos, todos morremos. Então Ele morreu como nós morremos, para que nós possamos ressuscitar como Ele, o único Senhor, ressuscitou. Hoje pela manhã, quando estava rezando os textos de hoje, eu li um texto que me chamou a atenção, do padre João Carlos, salesiano, aqui de Recife, e onde ele me disse uma frase que me chamou muito a atenção. Ele dizia de que, olhando para a paixão de hoje, nós vemos
uma pergunta sobre a identidade. Quem é Jesus? Quem somos nós? Assim rezamos no Salmo 8. Que é o homem, Senhor? E nós vemos hoje na liturgia da Paixão, aquele que assume a identidade e diz, eu sou, e eu sou é o nome de Deus. Quando Moisés pergunta no Antigo Testamento a Deus, tá bom, eu vou em missão, mas quando perguntarem, que Deus foi esse que me enviou? Diga, que Deus foi? Ele disse, eu sou aquele que sou. Deus é. Qualquer coisa que a gente disser sobre Deus será muito aquém daquilo que Deus é. Então eu sou é o nome de Deus. Por isso a gente viu hoje logo no início do Evangelho, quando Jesus diz, sou eu sou. Os soldados caem para trás. Ou seja, Jesus revela a sua identidade. Ele é. Depois nós temos que perguntar, ele é o quê? Mas ele revela quem ele é, eu sou. Por outro lado, nós vemos que o pecado humano qual é? É o pecado de negar a nossa identidade. Pedro, por 3 vezes, negou que conhecia Jesus. Vai chegar a dizer, eu não conheço esse homem. Não é capaz de dizer que é discípulo, não é capaz de dizer que é companheiro, que estava na mesma casa. Ele é capaz de dizer, não conheço esse homem. Pedro é retrato de todos nós. Por isso a Sexta-feira Santa, ela nos coloca diante disso. É momento da gente revelar quem é Deus para nós e, afinal de contas, quem sou eu. Diante de um texto desse de pandemia, nós devemos nos perguntar, quem é Deus? Ou, onde está Deus nesse momento de pandemia? E num contexto desse de pandemia, e nos perguntarmos, quem somos nós? Onde nos colocamos dentro desse contexto? Ao longo do Evangelho, nós veremos Pilatos, inclusive, revelando, sem saber, a identidade de Jesus. Diz, eis o homem. Nesta hora, Pilatos é instrumento de Deus para revelar aquele que é eu sou, aquele que é verdadeiramente Deus. Pilatos, sem saber, termina professando, é verdadeiramente homem. Eis o homem. Pilatos vai dizer, eis o rei dos judeus. Por outro lado, não é só Pedro que tem dificuldade para a identidade. A multidão manipulada, minha gente. E a multidão sempre foi manipulada, minha gente. Esse tema chamado o povo quer. O mesmo povo que domingo de Ramos aclamou o Senhor, é o povo que hoje está pedindo Barrabás. Isso em época que não se tinha fake news, que não se tinha as redes de comunicação, as manipulações. Num domingo aclama Hosana, o filho de Davi. Hoje diz Barrabás. A multidão manipulada vai dizer, nós não temos outro rei a não ser César. Prefere viver subjugado a César. A multidão nega, o judeu detestava o Império Romano, mas nesta hora ele prefere o Império Romano do que a Jesus. Prefere a mentira do que a verdade. A multidão manipulada gosta da verdade, porque muitas vezes gosta da mentira, porque a mentira é muitas vezes aquilo que eu quero ouvir. Hoje se fala muito de um conceito chamado de pós-verdade. O que é pós-verdade? Aconteceu um fato, eu dou a interpretação da verdade e é essa interpretação que vale. Eu digo, não existe pandemia, pronto. Eu digo, não houve escravidão no Brasil. Eu digo, não houve holocausto, pronto, acabou. Eu digo, não existem pobres,
Eu digo, não existe crise hídrica no Nordeste. Pronto. É isso que eu quero. É uma mentira que me ajuda, é uma mentira que me dá privilégios. Assim a multidão preferiu. E paradoxalmente, minha gente, quem vai fazer a profissão de fé mais profunda nesta cena do Evangelho hoje é justamente um centurião romano. Centurião era o chefe de uma guarda de 100 soldados, uma centúria. Então, um centurião romano é que, olhando, vendo como Jesus passou pela paixão, este homem vai dizer: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Os judeus que há 1000 anos esperavam o Messias estão de cara com o Messias, mas preferem César, preferem Barrabás. Os judeus que esperavam um novo Davi, mais de 1000 anos, estão diante do verdadeiro rei, mas preferem César e preferem Barrabás. Mas a verdade, minha gente, ela se impõe. Eu gosto muito daquilo que nós chamamos em Atos dos Apóstolos de o Conselho de Gamaliel. Conselho de Gamaliel é quando o Sinédrio não sabe mais o que fazer com os apóstolos, porque os apóstolos sofrem açoites, são presos, saem e voltam a pregar, e a multidão ouvindo, movido pelas palavras de Jesus, pelas palavras dos apóstolos, movidos pelo Espírito Santo, a multidão acreditando, o Sinédrio não sabe mais o que dizer. E aí Gamaliel, que era um dos mestres do Sinédrio, mestre de Paulo, ele vai dizer: minha gente, se é coisa humana, mais cedo ou mais tarde vai passar. Mas se for de Deus, não adianta lutar contra. E ai de quem lutar contra. Hoje, a cena da paixão mostra daqueles que lutam contra a vontade de Deus, o reino de Deus, e daqueles que acolhem. Por isso, se nós de fato queremos ser cristãos, não temos um outro caminho a não ser, nesse contexto de pandemia, acolher o que o Espírito está nos dizendo. Porque é a verdade, é a nossa verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pilatos teve de cara com a verdade e se perguntava o que é a verdade. Mas afinal de contas, quem é esse que diz eu sou? E quem somos nós? Há muitas respostas para esta pergunta, mas na primeira leitura de hoje tem uma resposta bonita. A punição a ele imposta era o preço de nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Por que Jesus passou por tudo isso, minha gente? Para nos salvar. Porque se nós olhamos todo o Antigo Testamento, nós vemos uma história de um Deus que cria o ser humano, que coloca o seu dedo, o seu toque no ser humano, ou seja, todos nós seres humanos, nós temos o DNA de Deus, que é a capacidade de amar, mas por causa do pecado, muitas vezes optamos por outro caminho. O Antigo Testamento é uma longa história de um Deus que constantemente faz e refaz aliança conosco, e nós que fazemos e quebramos a aliança com o Senhor. Parece que há uma impotência nossa para corresponder a este amor de Deus, até que Deus envia seu Filho. E como Jesus tem uma dupla natureza, Ele é Deus que vem totalmente ao nosso encontro. Nunca ninguém tinha visto a Deus. E olhando para Jesus, nós vimos. Nossos olhos puderam ver, nossas mãos puderam tocar, podemos até sentir o cheiro de Deus andando pelas terras empoeiradas da Palestina. Jesus é Deus que vem ao nosso encontro. Mas Jesus é homem, é o homem que vai totalmente ao encontro de Deus.
ele rompe com aquela impotência. E em Jesus nós podemos ir totalmente ao encontro de Deus, e em Jesus nós podemos ir totalmente ao encontro dos irmãos. Por isso Jesus, ele é o sumo pontífice, ele é a ponte maior. Não existe mais abismo entre Deus e a humanidade. Em Jesus nós fomos reconciliados. A sua ferida é isso. É a humanidade que quer ficar no abismo, mas é Deus criando a ponte do amor. Como nos disse o Papa Francisco, precisamos derrubar os muros e construir pontes. No momento como esse de pandemia, precisamos derrubar aquilo que nos divide e buscar aquilo que nos une, o amor, aquele que nos une, que é Cristo. Esse é Deus. Resta saber se nós queremos passar por esta ponte ou se nós queremos viver no abismo da mentira, no abismo da fake news, da falsa notícia. Quem é Jesus? Quem é o homem? Na primeira leitura, na segunda leitura, o autor da carta aos Hebreus inspirados diz: nós temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. É um texto muito forte. Quando se diz que temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, porque também havia sumos sacerdotes que não eram capazes de se compadecer da fraqueza. Anás e Caifás estavam aí para mostrar. Não foram capazes de se compadecer da fraqueza de Jesus, não foram capazes de se compadecer da fraqueza do povo. Anás e Caifás representam qualquer tipo de liderança, seja religiosa, seja política, seja econômica, que não é capaz de se compadecer da dor do povo e que tira proveito da dor do povo, que é causador da dor do povo, que se beneficia da dor do povo. Jesus, ele não é assim, como aqueles sumos sacerdotes, como aquelas lideranças. Ele é capaz de se compadecer. E por que Jesus, ele é capaz de se compadecer? Porque ele foi provado em tudo como nós. Porque Jesus viveu isso na pele. Ele sabe o que nós vivemos na pele. Porque ele sofreu, ele conhece o nosso sofrimento. Porque ele morreu, ele conhece a nossa morte. Por isso, minha gente, se a gente não é capaz de se colocar no lugar da dor do outro, a gente não entende. Se a gente não é capaz de repetir aquela cena de ontem, de sair do lugar do Senhor e se colocar como servo dos irmãos, a gente não sente a dor do irmão. Podemos ser padres, podemos ser bispos, podemos ser autoridades civis, militares, seja lá o que for. É preciso, para se compadecer, é preciso se colocar no lugar do outro, como a parábola do bom samaritano que contemplamos nesta Semana Santa. Nós temos, quem é Deus? É um Deus compassivo. Deus sofre conosco porque Ele veio até a nossa humanidade. A dor de Jesus é a expressão da nossa dor. O silêncio do Pai hoje é porque o Pai também está tão junto com o Filho que está sofrendo no Filho. Poderíamos dizer, na comunhão do amor, o Pai está morrendo junto com o Filho. Não é assim? Quando a gente ama alguém, que a gente perde alguém, que a gente vai ao enterro de alguém, a gente não tem a sensação que um pedaço nosso também ficou com aquele que a gente sepultou? É a mesma coisa. É o Pai no Filho e o Filho em nós. Esse é o único jeito. Nesse momento da pandemia, minha gente, ou a gente vive nessa espiritualidade, ou a gente usurpa o lugar de Deus e vira um tirano, porque só temos um único Senhor. Todo aquele que usurpa o lugar de Deus vira um tirano. Os
tiranos sempre passam, só Deus permanece. O ódio sempre passa, só o amor permanece. Continuamos a pergunta: quem é Deus, quem é o homem no Evangelho de hoje? No Evangelho de hoje, há muitas respostas para esta pergunta, mas eu gostaria de ficar apenas com uma cena. A cena de Jesus já morto na cruz e seu lado transpassado pela lança. Por que o soldado é capaz de transpassar Jesus? Por que o soldado é capaz de transpassar Jesus? Para ter certeza que Jesus está morto. Se a gente não coloca, se a gente não se converte, se a gente não corta as asas do nosso pecado, o pecado não tem limite, a maldade não tem limite. A gente não só mata, mas quer ter certeza que está morto. É como alguém que atropela e ainda dá a marcha ré para ter certeza que passou por cima. É isso que o soldado faz. Revela até onde pode chegar a maldade humana, até onde pode chegar a espiral do pecado, da violência e da morte. Mas paradoxalmente, esta cena que revela o que é o homem mau, esta mesma cena, como uma moeda, tem uma outra face, revela quem é Deus. Ao olharmos para Jesus com seu lado transpassado, nós dizemos: aí está o nosso Deus. É um Deus de peito aberto. É um Deus de um coração rasgado. E coração rasgado, minha gente, é coração também sofrido. Porque amor é também paixão. E a palavra paixão, ela tem um duplo sentido. Ela fala de um amor grande, intenso, mas também de um amor doído. E quando a gente ama, a gente sofre. Porque a dor do outro se torna a minha dor. Por isso a gente pode dizer, nesse momento de pandemia, o Senhor está sofrendo conosco. Em cada um que está morrendo, o Senhor está sofrendo, está morrendo conosco. Mas também em cada um que está cuidando, os profissionais de saúde, as pessoas que estão nos serviços essenciais, também é o Senhor que está servindo. Em cada um que está sendo curado, também é o Senhor que está ressuscitando. Ele está conosco, porque Ele está ali. Ele está sempre de peito aberto, Ele está sempre nos acolhendo. E quando nós olhamos para o peito aberto, nós vemos o amor de Deus. Nós vemos a vitória do amor. A história não acaba com um cadáver na cruz. Na cruz a gente percebe que começa uma história de um grande amor. Ou que aquela história de um grande amor, que é a história de Deus com a humanidade, vai chegando ao seu ápice. Ninguém tem maior amor do que aquele que dará vida pelos seus irmãos. Olhando para a cruz, a gente diz: ninguém tem maior amor do que Ele. Deu a vida por nós, que somos seus filhos, que somos seus irmãos, que somos seus amigos. Deu a vida por toda a humanidade. Por isso, diante dessa pergunta, quem é Deus, quem somos nós? São perguntas, minha gente, que não se responde com palavras, se responde com atitudes. Quando a amada pergunta ao amado: quem sou eu para você? Ou seja, que lugar eu ocupo na sua vida? Isso não vai ser respondido por um discurso bonito, mas por posturas bonitas. Será a resposta que nós dermos nesse momento de pandemia que vai revelar se de fato Jesus é o nosso Senhor, ou se nós preferimos viver como Pedro, como a multidão, negando a nossa identidade, criando outros senhores, criando outros ídolos. Diante desta pergunta, só nos resta olhar para aquele transpassado e dizer: verdadeiramente, este é o Filho de Deus.
que me amou e que me ama até o fim. Verdadeiramente eu sou filho de Deus, sou amado por Ele até o fim. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos à vigília, mãe de todas as vigílias. Depois de uma quaresma atípica e de uma semana mais atípica. E por que atípico, minha gente? Porque a liturgia, o rito é o mesmo. Cristo é o mesmo. A realidade é que mudou. E este é o grande desafio nosso de como enxergarmos a realidade com essa luz que é Cristo. Com a luz do mistério pascal. E com certeza, nenhum de nós viu uma quaresma como essa. Acho que nem Padre Tony, que eu acho que é o mais velho de nós aqui. É isso? Padre Tony está com quantos anos? É isso. Então Padre Tony tem 80 anos. Nem Padre Tony com seus 80 anos, inteiraço do jeito que está, viu isso que todos estamos vivendo. Estamos vivendo um momento de pandemia. E ao mesmo tempo, minha gente, que a gente precisa não gerar alarde, é preciso encarar com seriedade. Hoje, quando eu estava rezando esses textos, eu me perguntava, como celebrar a Páscoa nesse contexto? Como dizer que Jesus ressuscitou quando a gente olha, por exemplo, para as vítimas na China, para as vítimas na Itália, para as vítimas na Espanha, para as vítimas nos Estados Unidos? Hoje os Estados Unidos, país do Padre Tony, é o país que está com o maior índice. Para as vítimas aqui no Brasil nós estamos numa curva. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, por exemplo, hoje faleceu a mãe de Padre Tadeu, e Padre Tadeu não pôde ir ao sepultamento porque foi em Brasília. Brasília, Manaus, são situações, Fortaleza, são as 5 capitais onde está crescendo. Como nesse contexto celebrar a ressurreição e dizer, Jesus ressuscitou? Pela teoria não tem como explicar. Se é apenas um conceito teórico, nesta hora nós estamos derrotados. Como explicar para alguém que perdeu um ente querido? As irmãzinhas de Belém estão aqui, a irmã Ana Maria, que muitos de vocês conhecem, eu trabalhei com ela nos meus primeiros anos no Rio de Janeiro, perdeu o pai anteontem, foi sepultado no Rio com coronavírus. Eu mesmo perdi 2 confrades que trabalharam aqui no Brasil, um belga e um outro holandês. Estavam na sua terra e faleceram de coronavírus. Nessa hora, qualquer teoria fracassa. Por isso, se a ressurreição é uma teoria, ela é uma teoria fracassada. Agora, se ela é uma experiência, aí ela pode nos dizer algo diferente. E a vigília pascal justamente é esse momento. A igreja ainda vivendo as dores da morte de Jesus, da solidão do sábado, se reúne e começa a recordar. Eu gosto muito da palavra recordar. Etimologicamente, o verbo recordar significa voltar ao coração. É por isso que as pessoas falam que recordar é viver. A igreja começa a recordar, começa a fazer memória. E nós escutamos hoje, na primeira leitura, fazendo memória na criação do mundo, e Deus viu tudo quanto que havia feito, e eis que tudo era bom. Se tudo era bom, minha gente,
Nós temos que descobrir onde é que está o bem em tudo isso. Velado por trás desta dor, velado por trás de tudo isso, há um bem. É preciso garimpar. Alguém que garimpa, muitas vezes é na lama, na terra, que vai encontrar a pedra preciosa. Também será nesse momento doloroso que nós precisamos descobrir o muito bom da ressurreição, o muito bom da vida. E não é por teoria, é por experiência. A teoria nesta hora fracassa. Uma frase, uma expressão muito bonita do Papa Bento, que o Papa Francisco gosta muito de repetir, é: Jesus Cristo não é uma ideia, Jesus Cristo não é uma teoria, Jesus Cristo é uma pessoa, e com uma pessoa a gente se relaciona. Se para mim a fé resumiu apenas ter conceitos sobre Deus e dizer verdades sobre Deus, nesta hora as verdades não me dizem nada. Agora, se eu tenho uma experiência de Deus, mesmo doendo, mesmo nas trevas, eu começo a enxergar uma luz no fim do túnel, porque eu sei em quem acreditei. E nós sabemos que Deus é bom. Então, por isso, por trás de toda essa dor, de tudo isso que nós há um bem que precisamos descobrir. Por trás de cada desgraça há uma graça. É preciso fazer desse momento de desgraça momento de graça, uma experiência mais profunda do Senhor, um momento para nós nos tornarmos melhores. Recordar é viver. Fazer memória. Na segunda leitura de hoje, nós vemos um gesto bonito de Abraão. Abraão, para nós, minha gente, ele é um ícone, ele é a imagem de alguém que tem fé. Fé, minha gente, não é ficar fazendo pregação, dando definições sobre Deus e patrulhando a vida dos outros para achar se o outro é herege ou não é herege, ou se vai queimar no fogo na fogueira do inferno ou não. Hoje tinha até um bispo que discorda do Papa, mostrando que uma fala do Papa é herética. Isso não é fé, minha gente, não é fé. Fé é entrega. Fé é entrega. Fé não é eu ter conceitos para eu perseguir os outros. Fé é eu ser capaz de me entregar tanto a Deus, que eu sou capaz de me entregar aos irmãos, inclusive aqueles irmãos que eu tenho dificuldade. Isso é fé. E Abraão é pai na fé. Deus diz para Abraão: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E o homem larga a sua terra. Terra era sinal da bênção de Deus, era sinal de segurança. E Abraão sai. Deus disse: você vai ser pai de uma grande descendência. Abraão não tinha motivo para acreditar em Deus. Ele não tinha nenhum filho, já era velho. Nosso povo não diz assim: bananeira que não deu cacho quando era nova, depois de velha que não vai dar mesmo. Pois Abraão não acreditou. É aquilo que a gente diz na Bíblia, São Paulo diz: ele esperou contra toda a humana esperança. Abraão tinha tudo para não acreditar e acreditou. E Deus é fiel. Deus cumpriu a promessa. Deus deu um filho a Abraão. E vocês pensam que a história terminou aí? Agora Deus pede o filho. E não é que Abraão está disposto a entregar o filho de Deus, Isaque? E Abraão não está brincando. Na segunda leitura de hoje, nós vemos Abraão está disposto a entregar. Deus é que não aceita, porque Deus não quer sacrifício humano. Deus quer entrega, e Abraão foi capaz de se entregar. Deus é que se oferece em sacrifício, oferece o seu filho único. Deus não quis o filho único e amado de Abraão, mas foi capaz de dar o seu filho amado. Isso é entrega, minha gente. Um momento como esse vai exigir de nós a entrega. É verdade. As perdas. Talvez nós estamos com dificuldade de entender, minha gente, porque as pessoas que estão sendo impactadas
pelo coronavírus ainda são números para a gente. Não sei quantas pessoas em São Paulo, não sei quantas pessoas no Rio, mas quando esses números tiverem nome, e esses nomes tiverem vínculo, aí nós vamos entender que a coisa é muito mais séria. A igreja não está fechada nesses dias, celebrando, minha gente, não é por capricho nosso. A alegria nossa é que a igreja estivesse lotada de pessoas. Nós estamos fazendo isso por amor a vocês. Nós estamos fazendo isso pelo bem de vocês. Nós estamos fazendo isso porque nós compreendemos que a vida tem que ser preservada. Nós não estamos pensando em nós. Se estivéssemos pensando nas nossas coletas, nos nossos dízimos, nossas igrejas estaríamos abertas, mas nós teríamos rasgado o evangelho. Nós estamos pensando na vida, sobretudo num ano como esse, que tivemos uma campanha da fraternidade que nos falou justamente da vida, a vida como um dom de Deus, como compromisso nosso zelar pela vida. Essa é a oferta que a igreja está fazendo. Com certeza, para todo mundo que é pastor, quem não gostaria de estar junto com o seu povo celebrando, sentindo o cheiro das ovelhas? Mas Deus está nos pedindo viver isso de uma forma diferente, e até exigindo de nós criatividade. Nunca nós pensávamos isso, que teríamos que fazer por meio das redes sociais, mas é a criatividade de quem ama. A igreja está ofertando o seu Isaac, porque o Isaac da igreja, minha gente, é o povo de Deus. Estamos oferecendo o Isaac por causa do Isaac de Deus que nos foi dado, que é Jesus. Recordar é viver. Vem a terceira leitura, a grande leitura do Antigo Testamento, a Páscoa. O marco do Antigo Testamento é a Páscoa, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. O marco para nós cristãos é a nova Páscoa. Não é mais a libertação de um povo, de um outro povo, mas é a libertação de todas as pessoas, de toda forma de qualquer escravidão. É a libertação da pessoa como um todo. Tudo que escraviza o ser humano fere a imagem de Deus. É morte. Qualquer forma de escravidão. Alguém que está na dependência é escravidão. Alguém que está cego pela paixão política é escravidão. Alguém que numa hora como essa só pensa na economia é escravidão. Alguém que só está pensando em si e não está pensando nos outros é escravidão. Por isso, um momento doloroso como esse exigirá de nós a coragem de fazer uma travessia, uma passagem a pé enxuto. Atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto é ser capaz de, confiando em Deus, entrar nessa tempestade. E nós já estamos dentro dessa tempestade. Papa Francisco, no dia 27, quando deu aquela bênção Urbi et Orbi, o evangelho era justamente da tempestade. E o grande apelo qual era? Não tenham medo. Páscoa, minha gente, não tenham medo. Quantas vezes a gente vai escutar na boca do ressuscitado: não tenhais medo. O medo é o inimigo do amor. Quem tem medo não ama, porque não se entrega. O medo é o inimigo da fé. Quem tem medo não se entrega a Deus. O medo é o inimigo da esperança. Quem tem medo não espera, fica paralisado. Por isso, uma realidade como essa, minha gente, ou a gente deixa o medo tomar conta e a gente entra numa neurose coletiva, ou a gente enfrenta a realidade tendo os olhos fixos naquele que vai fazendo a travessia, naquele que vai à nossa frente, o novo Moisés. Por isso, a quarta leitura de hoje, já a epístola de São Paulo aos Romanos, ela nos convida o quê? A reconhecer
que nós fomos sepultados com Ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem mais poder sobre Ele. Pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive, é para Deus que vive. Por isso, um momento como esse de pandemia, minha gente, é momento também da gente reconhecer qual é a parte que nos cabe nesse momento. Confesso a vocês, minha gente, que quando saio à rua e vejo pessoas na rua, me corta o coração. De que nós não estamos levando a sério a gravidade da situação. A gente diz assim, não, porque aqui não aconteceu o caso ainda na nossa região. Mas é justamente para que não aconteça caso. E hoje já teve um caso diagnosticado, não é, Padre? Uma criança lá da cidade de Padre Alcivan, Cerro Corá, foi diagnosticado. Já está aqui às portas. E morreu uma criança. Minha gente, justamente a gente se proteger para não deixar acontecer isso. Não é possível dizer que nós cremos em Jesus, que é o Senhor da vida, e estamos brincando com a morte. A gente não brinca com a morte, a gente luta pela vida. Esse é o desafio nosso. Aquele que crer na vida, no Deus ressuscitado, luta para que todos tenham vida e vida em abundância. E vem o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é de uma riqueza enorme. Nós vemos ao amanhecer do primeiro dia, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E quando elas se aproximam do sepulcro, diz o texto, houve um tremor de terra. A ressurreição, ela é descrita, minha gente, como um tremor. A gente perde o chão, há uma nova ordem, porque não é na ordem da razão que ela acontece na ordem do coração e da fé. O anjo do Senhor desceu dos céus, se aproximou e retirou a pedra e sentou-se. Havia uma pedra para não deixar ninguém ter contato com aquele que foi sepultado, nem que o que fosse sepultado saísse. Há uma pedra no túmulo. O anjo se aproxima tirando a pedra. Páscoa, minha gente, é a gente ser capaz de tirar do nosso coração a pedra que está nos petrificando, a pedra que está nos cegando e não nos permite ver a realidade. Enxergar a rocha verdadeira que é Cristo, que jorra água para a vida eterna. É interessante que as coisas de Deus para alguns traz alegria, para outros traz medo. Os guardas ficam com medo do anjo e tremeram. Quem caminha na maldade tem medo do bem. Quem caminha nas trevas tem medo da luz. Quem é da guerra se sente ameaçado pela paz. Quem é da morte detesta a vida. Os guardas representam isso. Por outro lado, as mulheres têm medo diferente. É um medo de alguém que não compreende. É um medo de alguém que está diante de uma realidade que transcende, que é maior do que nós. Há um diálogo bonito do mensageiro de Deus com essas mulheres e diz: não tenhais medos. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. É preciso que a gente tenha coragem, minha gente, nesse clima de pandemia, escutar o Senhor nos dizendo: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, Ele está aqui. Ele não está aqui como morto, Ele está aqui como vivo. O túmulo está vazio. O pessoal que gosta de fake news,
que gosta de negar as verdades dirão: roubaram o corpo do túmulo. Aqueles que buscam a verdade e que entendem a verdade pelo coração e pela fé, diz: o túmulo não está vazio porque foi roubado. O túmulo está vazio porque ele ressuscitou. E o anjo diz, e o próprio Senhor depois repetirá: ele vai à vossa frente para a Galileia, lá os vereis. O ressuscitado agora convida a fazer uma travessia, não mais em Jerusalém, agora lá na Galileia, onde tudo começou, na Galileia dos pagãos. Sabe aquela periferia que a gente não dá valor? Aquele pessoal que não dá valor é lá. Lá onde a gente pensa, onde menos Deus está, é ali que Deus está presente. Portanto, nesse momento de pandemia, onde tantos estão gritando: onde Deus está? Deus nos abandonou? Eu digo não, pelo contrário, é lá que Ele está. Mas Ele está em silêncio. É o silêncio do amor, minha gente. É o silêncio de quem está com. Ele está junto conosco na dor. Oxalá nós possamos estar junto com Ele na vitória e na ressurreição. Por isso, irmãos e irmãs, essa celebração da ressurreição do Senhor é um convite a gente enxergar essa realidade com um olhar diferente. Não com o olhar de quem aliena, de quem é alienado e quem nega e diz: isso não existe, não é verdade. Mas com o olhar de quem enxerga a realidade, mas vê para além da realidade. De quem enxerga a cruz, mas já contempla a aurora da ressurreição. E quem for capaz de fazer essa travessia, de passar pela noite escura, descobrirá que o sol nascente já nos veio visitar. E ele ilumina a nossa vida e quer aquecer os nossos corações. E oxalá o nosso coração aquecido pelo ressuscitado torne cada um de nós testemunhas do ressuscitado em toda parte, sobretudo nesse contexto de pandemia. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, domingo da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta que deveríamos nos fazer, que é a mesma pergunta que estamos nos fazendo desde ontem na vigília pascal: como celebrar a Deus num contexto de pandemia? Como celebrar a ressurreição num contexto de morte? Me vem à mente o Salmo 137, 136, quando o povo estava no exílio da Babilônia. E lá, os babilônios pediam que o povo cantasse os cantos que eles cantavam em Jerusalém. E assim descreve o Salmo: junto aos canais da Babilônia, nos sentamos e choramos, com saudades de Sião. Nos salgueiros de suas margens penduramos nossas harpas. Lá os que nos exilaram pediam canções. Nossos raptores queriam diversão. Cantem para nós um canto de Sião. Como cantar um canto de Javé em terra estrangeira? Se eu me esquecer de você, Jerusalém, que se seque a minha mão direita, que minha língua se cole ao paladar, se eu não me lembrar de você, e se não elevar Jerusalém ao topo da minha alegria. Portanto, nesse momento, diríamos, de exílio que estamos vivendo, e estamos vivendo no exílio, países que estão em quarentena, as pessoas estão exiladas dentro de suas próprias casas. Olha a Itália, a Espanha, áreas dos Estados Unidos, a França. Olhem
as famílias que estão sofrendo com a perda dos seus entes queridos, as pessoas que não estão podendo se encontrar, os profissionais de saúde que não estão podendo ficar com seus familiares para justamente não colocar seus familiares em risco. Como, num contexto desse, que aparentemente só enxergamos morte, podemos celebrar o ressuscitado? E uma primeira resposta para essa pergunta vem da primeira leitura de hoje. Nós que comemos e bebemos do corpo e do sangue do Senhor, depois que Ele ressuscitou, somos testemunhas disso. É momento de nós cristãos, nesse momento, testemunharmos a nossa fé, de dizer que a vida é maior do que a morte, que o amor é maior do que qualquer ódio. Num contexto de globalização de indiferença, como nos fala o Papa Francisco, a globalização da solidariedade é e pode ser cada vez maior, porque o Senhor está vivo no meio de nós. E nós não comunicamos isso por uma teoria, nós comunicamos isso por uma experiência. É a nossa experiência, a experiência de quem come e bebe da vida do Senhor. A experiência de quem come e bebe da sorte do Senhor. Por isso abraçamos a cruz, mas vamos para além da cruz. Enxergamos a aurora da ressurreição. Continua a pergunta: como cantar a Deus nesta terra tão estranha de pandemia? Responde a segunda leitura: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Minha gente, a tendência nossa, do ser humano, é a gente viver de imagens. Todo mundo tem imagens. E é bom que a gente tenha, porque as nossas imagens são nossos cartões de visitas. Muitas vezes as nossas imagens é aquilo que nós desejamos ser e ainda não somos. Mas muitas vezes as nossas imagens podem ser esquizofrênicas. A gente pode projetar uma imagem oposta daquilo que a gente é. Pode se mostrar muito bonitinho, mas por dentro pode ser muito ordinário. Quando as nossas defesas caem, e num contexto como esse de pandemia, caem as nossas defesas, porque afloram nossas inseguranças, nossos medos, medo de nós nos contaminarmos, medos de perdermos pessoas queridas, medos de como vai o mundo depois disso, a crise econômica que vem como segunda onda depois de uma pandemia. Numa hora que caem as nossas defesas, minha gente, caem também as nossas máscaras. E quando caem as nossas máscaras, minha gente, aparece aquilo que nós somos. Pode aparecer aquilo que nós temos de pecado, mas pode aparecer aquilo que nós temos da graça de Deus. Se de fato comemos e bebemos do corpo e sangue do Senhor, e isso não é um ritualismo na nossa vida, mas é uma experiência do Senhor, nesse momento, ao caírem as máscaras, deve aparecer o coração do cristão. E o coração do cristão é buscar aquilo que nos eleva. E o que é que nos eleva, minha gente? O amor. O que é que nos eleva? A vida. Mas se nós ainda vivemos o homem velho, aparece a nossa baixaria. Quando a gente olha agora nas redes sociais, minha gente, quanta baixaria nesse momento. Quanta baixaria. Porque revela muitas vezes aquilo que nós temos. Mas
momento como esse que o cristão coerente deve revelar o que ele é, aquilo que nos eleva. Confesso que me espanto. Hoje pela manhã estava escutando uma entrevista numa rádio sobre os profissionais de saúde. Pessoas que estão se arriscando, que sabem do risco. Não são pessoas que são ingênuas. Profissional de saúde, ele sabe do risco que ele está correndo. Mas há um imperativo que ele precisa lutar a vida. Hoje na entrevista que eu escutava, era uma entrevista ambígua. Alguém dizia: não, eu preciso aumentar o meu salário. Mas outro dizia: eu preciso ajudar o meu irmão. Aparece a nossa baixaria, mas aparece também aquilo que nos eleva. Nesse momento, minha gente, é preciso que nós cristãos sejamos testemunhas da ressurreição. E diante de uma humanidade muitas vezes prostrada diante da pandemia, que a humanidade comece a enxergar o caminho para o alto. O que é que nos humaniza? O que é que nos diviniza? O que nos leva para Deus? No evangelho de hoje, confesso a vocês que esse evangelho de hoje é um evangelho que me surpreende muito. 3 personagens: Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado. Para mim, cada personagem nesta cena, representa uma das virtudes teologais. São Paulo, ele fala que as virtudes nos elevam, mas existem 3 virtudes que nos colocam diante de Deus: a fé, a esperança e o amor. E dirá São Paulo: e a maior dessas é o amor. 1 Coríntios 13. Para mim, nesta cena, Maria Madalena representa a esperança. O que faz aquela mulher de madrugada ir ao túmulo quando ainda estava escuro? Ela vai marcada pela dor. Quem já perdeu um ente querido, alguém que você ama, você sabe que o processo do luto é doloroso. Não basta sepultar um corpo numa sepultura. Fique imaginando, ontem as redes sociais mostravam em Nova York a vala comum dos corpos que estão sendo sepultados em Nova York, porque não há tempo hábil para abrir numa vala comum os diversos caixões. Isso nos Estados Unidos da América, o grande modelo da referência de uma sociedade que vive em função, muitas vezes, do capital. Imagine em países mais periféricos se nós não contivermos o avanço desse vírus. Maria Madalena vai vivendo a dor da perda, a dor da saudade, a dificuldade de aceitar a perda, a saudade, a perda do sentido. Não é possível que aquela pessoa que deu sentido à vida de Maria Madalena, a história daquela pessoa terminou numa cruz. Ela vai marcada pela saudade, mas ela vai com uma esperança. A esperança cristã, minha gente, é a esperança de quem conhece o amor. E diz: porque eu sei que Deus me ama, eu posso esperar que o melhor vai acontecer. Fernando Sabino tem uma frase muito bonita que ele diz: no fim, tudo dá certo. E se não deu certo, é porque ainda não chegou o fim. Essa frase de Fernando Sabino é tipicamente uma frase pascal. É tipicamente uma frase de alguém que descobre o amor. Eu acho que esse é o sentimento que leva Maria Madalena ao túmulo de madrugada. Ela não acredita que aquilo é o fim. O fim do amor sempre dá certo. E a cruz, naquela perspectiva, naquele momento,
é entendido como fracasso. Maria é a esperança. Mas só a esperança não basta. Maria Madalena, ao descobrir que o túmulo está vazio, ela sai correndo e vai ao encontro de Simão Pedro e do discípulo amado. E a única coisa que ela sabe dizer é: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Tiraram o Senhor, Ele não está lá. Ela não diz roubaram, ela não faz fake news, ela não inventa notícia, ela não diz como o Império Romano queria que dissesse. Ela apenas constata a realidade: tiraram, não está lá, e nós não sabemos onde o colocaram. E é muito bonito que é uma maratona. Ela vem correndo para dizer isso aos discípulos, os discípulos saem correndo. E corre Pedro e corre o discípulo amado. E o discípulo amado chega primeiro. Dirão alguns: o discípulo amado chega primeiro porque é mais jovem. Pedro é mais velho, está cansado. Não, minha gente, quem ama sempre chega primeiro. O amor sempre se antecipa. Por isso que Deus sempre chega primeiro na vida, na nossa vida. Pois não somos nós que amamos a Deus, mas foi Deus que nos amou primeiro. Foi Deus que nos amou primeiro. Se antecipa. Mas o discípulo amado chega e não entra. Ele chega, olha para dentro, vê as faixas de linho do chão, mas não entra. Ele espera Pedro. O discípulo amado representa o amor. O amor chega, mas precisa de um outro elemento. O elemento representado por Pedro, que é o elemento da fé. A fé, ela demora um pouco mais, porque a fé, ela é mais lenta. A fé, ela amadurece nos sofrimentos. A fé amadurece na cruz. Por isso esse momento de pandemia pode ser um momento de amadurecimento da nossa fé. A fé amadurece no sofrimento. E aí quando chega Simão Pedro, representando a fé, ele entra no túmulo e vê as faixas de linho no chão. E aí entra o outro discípulo, o discípulo que Jesus amava. Ele vê e acredita. Portanto, a gente só pode enxergar a ressurreição se a nossa vida estiver montada nesse tripé da esperança, da fé e do amor. Somente por esta câmera, somente por este ângulo, seremos capazes de compreender o mistério da ressurreição. E o mistério da ressurreição, ele vem num gesto simples: um túmulo vazio. Para aqueles que precisam viver na mentira, para aqueles que gostam de fake news, estarão repetindo o discurso dos soldados e do Império Romano: foi roubado. Para aquele que come e bebe do corpo e sangue do Senhor, há um outro sinal: Ele está vivo no meio de nós. Por isso, irmãos e irmãs, Páscoa é travessia. É preciso passar deste olhar de morte para um olhar de vida, deste olhar doentio de uma pandemia para um olhar saudável da ressurreição. A palavra salvação e a palavra saúde têm a mesma raiz. É preciso ressuscitar os nossos corações, curar os nossos corações feridos. Por isso a Páscoa é uma passagem. É preciso que a gente faça essa passagem com o Senhor. Graciliano Ramos, em Grande Sertão Veredas, ele dizia: o real não está no início nem no fim. Ele se mostra para a gente, é no meio, na travessia. A Páscoa se dá é na travessia.
e nós estamos num momento de travessia. Queira Deus que no Espírito do Senhor sejamos capazes de passar de uma sociedade marcada por um vírus, não só pelo vírus do Covid-19, mas pelo vírus do egoísmo, pelo vírus da indiferença, pelo vírus do endeusamento do lucro, para uma sociedade ressuscitada que nasce para a fraternidade, para a valorização da vida, para o relacionamento. Gostaria de sintetizar tudo isso com uma canção. Papa Francisco, em Evangelho Gáudio, na homilia, ele sempre propõe que a gente pudesse amarrar com uma imagem. E para mim, me ajuda muito a imagem ou de uma poesia ou de uma canção. Certa vez eu fui provocado pelo cordelista nosso aqui do Seridó, Ed Carlos, dizendo: o senhor sempre cita canções, mas ainda são canções do Sudeste. Precisa citar canções nossas. E você sabe que a canção vai na medida que a gente vai chegando. Hoje eu queria lembrar de uma canção muito próprio da nossa região, porque é um forró pé de serra, do paraibano Flávio José, chamada A Natureza das Coisas. Ele começa dizendo que coisa boa é namorar. A ressurreição, minha gente, é a gente se sentir enamorado de Deus, apaixonados de Deus, capazes de dizer mais do que Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos diz que o amor é forte como a morte. Nós, apaixonados por Cristo, podemos dizer: o amor é mais forte do que a morte. Por isso Jesus ressuscitou. E continua o autor dizendo: se a veste não, tão próprio da gente. Dom Helder, há uma expressão nossa que a gente diz: Deus tarda, mas não falha. Dom Helder de Câmara dizia: Deus nunca tarda, somos nós que somos avexados. Também somos avexados nesse momento, e talvez é preciso compreender o tempo de Deus nesse momento de pandemia. Então diz o autor: não se aveste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Não deixe a ansiedade e a angústia nos levar ao desespero. Se aveste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. A lagarta faz uma metamorfose da lagarta à borboleta. É uma imagem de ressurreição. Se aveste não, que a borrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Filho, se queres servir ao Senhor, prepara-te para a provação. Eclesiástico 2. É preciso saber esperar pelas demoras de Deus. Se aveste não, toda a caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso, inexoravelmente chega lá. Deus também não tem pressa, Ele segue o seu compasso, Ele chega lá, Ele já chegou lá. Nós precisamos chegar juntos com Ele lá na ressurreição. Se aveste não, observe quem vai subindo a ladeira, seja a princesa ou seja a lavadeira. Para ir mais alto vai ter que suar. A ressurreição está exigindo de nós buscar as coisas do alto, e muitas vezes nesse momento vai exigir da gente suar, e às vezes suar sangue. Que assim seja.